Olá, amigos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E o nosso título hoje, o título de nossa lição é A Maldade Humana. Porém, antes de avançarmos, quero orar com você. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o legado de Caim. Estamos estudando essa semana o capítulo 4 e hoje vamos nos ater dos versos 17 ao verso 24. Também vamos ler o verso 25, o verso 26, encerrando assim o capítulo 4 e ler alguns versos que se encontram no capítulo 5 e no capítulo 6. Bom, 4:17, Gênesis 4:17 mostra ali o nascimento do filho de Caim. Diz que ele coabitou com a sua mulher e deu à luz a Enoque. E o texto discorre mostrando ali a sucessão, os filhos, né, os descendentes de Caim. Enoque também passou a ser o nome de uma cidade que Caim construiu. O fato é que o filho de Enoque, neto de Caim, Lameque, ele começa agora a ter um papel bem destacado aí nessa narrativa. Mas antes eu quero mostrar para vocês algo interessante. É interessante que nós começamos a ver ali o discorrer da história e vemos que a descendência de Caim, de uma certa forma, ela alcançou um certo progresso. Vemos ali entre os descendentes de Caim pecuaristas, né? Eles tinham gado, eles viviam ali em tendas. Vemos também ali na descendência de Caim artistas, tocadores de flautas, harpas, músicos. Também vemos ali na descendência de Caim um avanço tecnológico, pessoas que eram metalúrgicos, que mexiam com ferro, com bronze, faziam ali ferramentas, instrumentos de corte, até armas. Ou seja, nós vemos um certo progresso, um certo crescimento. Isso acontece na área material, isso acontece na área intelectual e também vemos isso, né, no aspecto social. Mas quando chegamos no que diz respeito à área espiritual, não vemos a mesma coisa. Pelo contrário, vemos declínio, vemos, infelizmente, queda cada vez mais, depravação da natureza humana, né, da natureza maldição. Por exemplo, nós encontramos ali, no versículo 19, o neto de Caim tomando para si duas mulheres, enquanto que o verso 17 mostra que Caim coabitou com a sua esposa, deixando assim, né, a visão de que Caim ele tinha uma só esposa, o casamento monogâmico. Vemos ali no versículo 19 um casamento poligâmico. A poligamia começou a ser instituída ali com Lameque, neto de Caim. Dessa forma, uma aversão ou uma afronta ao plano original de Deus estabelecido ali, o casamento entre o homem e a mulher, um casamento monogâmico. Por exemplo, os versículos 23 e 24, nós vemos ali o pecado de Lameque e ele faz uma comparação de seu pecado com o pecado do seu avô e ele mostra ali, enquanto nós vemos no versículo 9 do capítulo 3, diante da pergunta do Senhor, Caim negando o seu pecado, Lameque faz questão de expor o seu feito, né? Expor que ele feriu, ele matou um homem porque o feriu, ele matou um jovem porque o pisou, ele chama as mulheres e começa a contar, ele faz uma canção, ele se vangloria de seu pecado, ele não nega, pelo contrário, ele tem prazer em dizer o seu ato, sabe? Vemos, por exemplo, Caim, né? O Caim, ele no caso seria vingado 7 vezes, mas Lameque, ele mesmo diz que por seu pecado ele seria vingado 77 vezes, o que mostra que ele tinha ciência do seu ato. Aqui vemos um pecador inveterado, enraizado, satisfeito com a prática, ou seja, o mal estava em evolução, o mal estava crescendo na descendência de Caim. Um fato novo chega no finalzinho do livro, né? No versículo 25 diz que Adão ele coabitou com a sua mulher, então surge mais um filho, Sete. E Sete é tido ali como o descendente que iria ocupar o lugar de Abel que fora morto. E aí nós vemos aí o final deste livro apresentando Sete. E é interessante que Sete ele precede o nome Abel porque a raiz do nome Sete, né? O nome Sete ele vem
do verbo, o verbo porei, né? O verbo porei que se encontra ali em Gênesis 3, versículo 15, no início dessa profecia messiânica. Interessante o fato, né? É, o fato de que Deus ele colocou este verbo ali, porém inimizade entre ti e a mulher então diz assim, dê à luz a Sete, né, o descendente que iria ocupar o lugar de Abel, que era tido como justo, ou seja, novamente vemos ali a expectativa do casal nesse filho, nessa nova descendência, acreditando ser ele realmente a descendência, né, do qual viria a linhagem messiânica, do qual viria a semente messiânica. E nós encontramos ali no versículo 3 do capítulo 5, né, a menção de Sete, nos versos 24, a menção de Enoque, no versículo 25, a menção de Matusalém, isso 25 do capítulo 5, e em Gênesis 6, versículo 8, a menção de Enoque, compondo assim, né, essa linhagem da qual o Messias viria. Mas também encontramos, né, no capítulo 6, versículo 2, o relato de duas gerações, né, o relato de duas linhagens, melhor dizendo. Vemos ali o relato da linhagem setita e caimita. Por exemplo, quando no versículo 2 fala sobre os filhos de Deus, é uma menção realmente à linhagem de Sete. E quando fala as filhas dos homens, é uma menção à linhagem de Caim. Percebe? Porque as filhas dos homens têm uma conotação meio que negativa, de fato. A ideia de que, na realidade, a característica dessa linhagem tinha a ver com o homem, o ser humano, ou seja, a natureza humana após a queda. Enquanto os filhos de Deus, né, tinha a ver com uma linhagem que expressava a imagem de Deus. Enquanto os filhos de Deus expressavam a imagem de Deus, as filhas dos homens expressavam a imagem do homem depravado após a queda, né? Bom, o fato é que estas duas linhagens começaram então a se unir. Os filhos dos homens viram as filhas dos homens, acharam elas belas, tomaram para si mulheres, e aí foi começando então a depravação do ser humano. No versículo 5, o relato bíblico diz, versículo 5 do capítulo 6, que olhou Deus, o coração do ser humano era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. E no versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis, Deus então se arrepende de ter criado o homem por sobre a terra. Bom, eu quero encerrar aqui mostrando para você o seguinte, o pecado, as nossas ações, as nossas decisões trazem consequências para a nossa vida e para as gerações futuras. O pecado de Caim foi, com certeza, levou a sua descendência a se apostatar de tal forma, a se rebelar de tal forma contra Deus, que por final, o mundo teve que ser destruído pelas águas do dilúvio. Portanto, que possamos sempre viver em obediência ao Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.